Olá, queridos. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia-se aliviado e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. O espírito mau se retirava do rei Saul. Saul era um homem de Deus, ungido para governar Israel, era rei, havia começado bem, mas depois as coisas começaram a complicar. Ele não cumpriu o que Deus pediu. Deus pediu para ele eliminar um povo completamente, mas ele não obedeceu. E o Senhor disse para ele: olha, Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque ele disse: eu poupei essas coisas, eu poupei para te servir, para te adorar com ele, com esses animais. Ele diz: obedecer é melhor do que sacrificar. A partir de então, o Espírito do Senhor se retirou dele por conta da desobediência e passou a ser atormentado por um espírito maligno que Deus permitiu. Até que é dito o espírito com a permissão de Deus, permitido por Deus, o espírito enviado por Deus. Mas nós vemos Saul atormentado por aquele espírito maligno. E a Bíblia diz que Davi chegou, e Davi tocava a harpa, era um homem de Deus, era um homem abençoado, e Davi dedilhava a harpa, e o espírito se retirava, e Saul sentia-se aliviado. As pessoas atormentadas por demônios, por que isso acontece? Por que isso acontece? Por causa da desobediência. Por que isso acontece? Por causa de inveja. Mas ele prosseguiu desta forma, sempre atormentado. É como hoje acontece. As pessoas vêm à igreja, nós oramos por ela e ela sente um alívio muito grande. Isso é bom, mas não resolve o problema. Como resolveria isso? Esse espírito sairia quando a pessoa se conserta com Deus, quando a pessoa perdoa, quando a pessoa deixa de ser uma pessoa invejosa, orgulhosa, com aqueles pecados carnais, porque isso dá brecha a espíritos malignos. Não adianta só orar, não adianta só expulsar os espíritos malignos. A Bíblia diz que Saul ficou com muita inveja de Davi. Quando ele voltou da guerra, as mulheres saíram marchando na rua. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E ele, ouvindo aquilo, ficou furioso, com inveja, e passou a perseguir a Davi. Um homem que era de Deus, agora atormentado por espírito maligno. Ele não ouvia mais a voz de Deus. Deus não falava por sonho, Deus não falava por urim, por turim, não falava de forma alguma, nem através de profetas. E ele foi consultar uma vidente, uma pitonisa, chamada Pitonisa de Endor. Ele, outrora, ele mandava matar essas pessoas, mas ele foi disfarçado, consultá-la. E nós vemos que ali acontece algo místico, algo que ele queria que aquela pitonisa invocasse o espírito de Samuel, e ele diz que ele entendeu que Samuel estava subindo da terra, porque Samuel estava morto, o profeta já havia morrido, e foi uma complicação muito grande. Resumindo, no final, ele suicidou. Um homem de Deus que desobedeceu, errou, foi procurar esses espíritos malignos, tinha inveja, era um homem que queria ser maior do que todo mundo, acabou suicidando. Por que isso? Porque não deixou ser trabalhado por Deus, não obedeceu a Deus e procurou seus próprios caminhos e se entregando completamente a espíritos perturbadores. É necessário libertação. Qualquer pessoa pode cair nisso, num laço desse, mas hoje ainda tem uma palavra que liberta. Jesus Cristo liberta. De repente eu estou falando com alguma pessoa que está sofrendo isso, com ataques malignos, com perturbações. Existe um Deus que liberta. A mesma libertação que houve na época de Jesus acontece nos dias de hoje. O Senhor Jesus cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e nos leva para os céus. Que maravilha!
Então não se contente só com alívio, que você possa estar firme, não só aliviado, mas com Deus permanentemente, e a tua vitória é certa. Senhor Deus e Pai, nós não queremos viver de alívio, Senhor, nós queremos a libertação completa, corpo, alma e espírito. Ser conosco, ser com os nossos ouvintes, Senhor, abençoe a cada um, Pai, e nós repreendemos todo espírito maligno que não pode ocupar o corpo, porque nós, Pai, quando te aceitamos, nós somos templo do Espírito Santo e o inimigo não pode nos tocar. Que Deus te abençoe e te guarde.